estar em ella. Deus não se alegrou de nada de lo que estava acontecendo em Laodicea. E quando o Senhor Jesus disse, escreve no capítulo 3, versículo 14, que é o início dessa carta, e escreve al ángel de la iglesia em Laodicea, e aqui el amém, el testigo fiel verdadeiro, el princípio de la criação de Deus. Ele disse esto. A palavra amém, os irmãos sabem que sua origem significa emuna, que significa crença. Quando digo amém, estou dizendo que eu creio plenamente. E Cristo estava dizendo aqui, el amém, el início, a fundação da fé, a fundação de toda crença. Ele disse isto, escreve a lâmpada da igreja. E aí o Senhor começa a dizer sobre as obras da igreja de Laodicea. Para entrarmos no versículo, precisamente vamos meditar no 20. Mas para meditarmos no versículo 20, vamos entender um pouquinho sobre Laodicea. Laodicea era uma cidade hermosa na época. Era uma cidade que vivia uma potência enorme. Todos os bancos importantes da economia funcionavam através de Laodicea. Toda a moda, logo nós vamos entender, havia três coisas muito importantes em Laodicea. Hoje, quando falamos de moda, miramos para Paris, miramos para algumas cidades de Itália, mas naquele entonces Laodicea era uma potência, era uma economia, tanto que se os irmãos buscarem a história de Laodicea, vão ver que Laodicea foi destruída várias vezes por terremotos. Sin embargo, outras cidades não teriam o poderio para sua reconstrução. Sin embargo, Laodicea, por sua riqueza, por sua potência, por sua força, por sua economia, era capaz de reconstruir-se uma e outra vez. E Laodicea era uma cidade importante, muito importante. Antes do império do imperador Antíoco III el Grande, Laodicea se chamava Dióspolis. Dióspolis se chamava Laodicea. E era uma cidade completamente idólatra. Era uma cidade que ali, se os irmãos buscarem em la geografia, vai ver que aún existe um templo, que era o templo da adoração do patrão da cidade, que era Zeus. Todo o povo era um povo religioso, muito convencido da fé que eles tinham em seu Deus. Era um povo muito adicto à fé. Era um povo que estava seguro de que o patrão da cidade era quem mantinha a cidade em prosperidade, porque era uma cidade próspera. E o povo estava feliz, e o povo estava contente. Era um povo completamente religioso, com o coração volto para a adoração no templo do Deus Zeus. Mas observamos que o mesmo Antíoco decide destruir algumas cidades ao redor de Laodicea, e no projeto de destruição, ele também projetou destruir Laodicea, ou seja, então, Dióspolis. Mas a história diz que a mulher de Antíoco el Grande se enamorou de Laodicea por causa da riqueza, da hermosura, do fortín, do poderio social que tinha Laodicea. E ela disse: já que tens poder para destruir todo, desde Laodicea, ou seja, desde Dióspolis como está, e em homenagem a mim, sua esposa, que se chamava Laodice, coloque o nome desta cidade, Laodicea. E o homem, agora o imperador, tinha um problema muito grande, porque ele não podia enfrentar o povo, a sociedade em si, para poder cambiar o nome da cidade de Dióspolis para Laodicea, em homenagem a sua esposa Laodice. E então, observamos que uma grande maniobra política foi oferecida para o povo com a intenção de comprar, de seduzir o povo, para que o povo viesse a aprovar o projeto de seu imperador. E ele trajo melhorias para o povo. Ele trajo grandes coisas importantes que, se decirmos em nossos dias, empresas importantes para o comércio, para o turismo, mármores de las melhores qualidades, e deixou a cidade imejorável. E então o povo começou a ver que o imperador era um homem sábio, era um homem inteligente, e agora ele lança o plano que ele queria para a cidade de Dióspolis, que queria cambiar o nome da cidade para Laodicea. E o povo então agora não tinha motivos para queixar,
Ha havido um câmbio de favores. E observamos que agora eles decidem aprovar isto. E o nome da cidade foi cambiado para Laodicea. Mas isso não é o que importa nesta noite aqui. Porque a maniobra foi grande. Assim atua o inimigo de nossas almas. Com uma maniobra para dispersar. Aunque o povo oferecia um culto a um Deus pagano. Era uma religião pagana. Sin embargo, por um câmbio de favor, o povo decide então agora cambiar o nome da cidade de Dióspolis, que era em homenagem à cidade de Deus. Era uma cidade forte e uma cidade poderosa. Mas a maniobra política afetou a fé, afetou a forma de o povo cultuar a seu Deus. E eles permitiram o câmbio. Observe que o câmbio de favores é uma maniobra que hizo com que o povo viesse a aceitar esta maniobra. Mas três coisas importantes para chegarmos ao versículo que Laodicea tinha. Primeira coisa que Laodicea tinha, quando Jesus usa aqui esta expressão, esta palavra do versículo de número 17, 16, um pouco antes do 16, as águas de Laodicea eram águas tíbias. Eram águas calientes. Os irmãos buscarem na geografia, vai ver que as águas veniam de termales, de termas, de lugares de águas calientes. Em Brasil há alguns lugares que a água é caliente. E a parte da água ser caliente, a água era salada. Não servia para o consumo. A água não servia para beber. E o sabor, ou seja, a temperatura tibia, nem caliente, nem fria, era algo asqueroso, não se podia consumir. Quem visitou aos dias atuais Laodicea, vê que a água do grifo é uma água tibia, e é uma água desagradável. É o mesmo que dizer para os irmãos me entender, correr água do grifo de Madrid e correr água do grifo em Múrcia. Existe uma diferença. Porque até há muita sal por el mar, não é igual, a água é diferente, mas a água de Laodicea aún era pior. Esta era uma primeira coisa importante. A segunda coisa que Laodicea tinha de importante era a produção de uma espécie de lana negra, que era caríssima nesta época, e servia para a confecção de roupa, para a moda atual que eles viviam. De aí a riqueza, o poderio de Laodicea. Observemos estes dois detalhes. E em terceiro lugar, muito importante, Laodicea tinha uma das maiores escolas de medicina, e uma de suas especialidades eram os oftalmólogos, as escolas de oftalmologia, de tratar os olhos. E de ali, quando Jesus habla com a igreja, o Senhor vai a três pontos importantes que Laodicea conhecia. Mas observamos aqui o versículo que leemos: portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico. Laodicea era a igreja soberbia, era a igreja que entrou em uma época em que estava fundada em uma cidade poderosa. Todo o que a igreja de Laodicea deveria fazer era provar para a sociedade o porquê a igreja foi fundada aqui. A igreja deveria então se mostrar em um rumbo diferente para uma sociedade enriquecida, para uma sociedade que estava confiada em la riqueza, em el poder que a cidade teria. Então, a igreja, sin embargo, observamos que quando Jesus aqui, ele censura por completo o comportamento de Laodicea. Observamos que a igreja, ao contrário da sociedade, a igreja chegou em Laodicea e se acoplou ao sistema. E a igreja foi chamada para marcar um tempo diferente. E Laodicea não hizo isso. As obras de Laodicea eram iguais da igreja de Laodicea, eram iguais que a da sociedade. Eles estavam confiados. Todo o que a igreja necessitava, eles tinham meios para adquiri-lo e comprá-lo. Se eles quisessem, claro que não seria o aparato usado na época, um equipo de sonido como este. Eles teriam poder aquisitivo para comprar como este e aún melhor. Se eles quisessem
adornar, construir, reestruturar, modernizar o templo, eles não tinham que pedir ofrendas, eles não tinham que esperar contribuições, porque era uma cidade próspera e era uma cidade rica. Todas estas riquezas Laodiceia possuía. Eles podiam comprar um templo próprio, eles podiam comprar veículos de los mejores que haviam entonces em la actualidade, las mejores roupas el pueblo de Laodiceia gastava e usava. Las mujeres e los hombres de Laodiceia vestiam de las lanas negras de la moda em que eles produziam e exportavam para outros lugares. De ali sua riqueza e sua fortaleza. Mas quando o Senhor agora observa, hermanos, e disse o Senhor em la carta em este livro: eu conosco tus obras, que nem eres frio nem caliente. Ojalá fosses uma coisa ou fosse outra. Ojalá fosses caliente ou fosses frio. O Senhor estava dizendo: vocês estão conformados com o mundanismo, vocês estão vinculados à riqueza da sociedade, estão confiados em isto. E a igreja de Laodiceia dizia: que nos hace falta? Não hace falta nada, porque somos ricos, somos poderosos, estamos em la mejor cidade da época, de los tempos. A cidade era poderosa e teria um imperador que havia conquistado e seduzido o povo. Agora, hermanos, o que chama a atenção, aunque o culto era um culto pagano, mas os irmãos parem para observar a lo que o texto nos explica e nos ensina nesta noite, que quando a oferta é agradável, ela é capaz de balancear, ela é capaz de desestruturar nossa fé, porque era um povo religioso, um povo volto ao culto pagano. Su Deus era Zeus, e a cidade se chamava Cidade de Deus, Cidade de Zeus, perdão. Mas agora, a ofrenda, os mármores bonitos, as empresas ricas, o poder aquisitivo, o dinheiro habló mais alto, e o povo agora se corrompe e aceita este câmbio de favor, e então eles permitem que a fé seja tocada. E o Senhor, quando vê isto, Deus vai usar este exemplo em la pessoa de Cristo para poder falar com a igreja de Laodiceia. E o Senhor diz no versículo de número 18, que diz: portanto, eu te aconselho que de mim compre ouro refinado em fogo, porque tu dizes no 17: sou rico e me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. Aí Jesus, que sondava o coração da igreja, Jesus, quando ele fundou a igreja para ele. Ele não fundou a igreja para o mundo. A igreja é de Cristo. A igreja não deve parecer o mundo. A igreja deve parecer a Cristo. Quando o Senhor nos comprou, Ele nos comprou para Ele, irmãos. Ele não nos comprou na cruz do Calvário para permitir-nos sermos e termos e vincular a igreja com o mundo. Não, senhores. Quando o Senhor Jesus comprou a igreja na cruz do Calvário, Ele estava dizendo: eu arranco da riqueza do mundo e os dou uma vida próspera e uma vida bendecida, sem necessitar das riquezas contaminadas do mundo. Mas o povo não entendeu desta forma. Observemos que aí o Senhor disse aqui para eles: vocês dizem que são ricos, mas é minha igreja. Porque o versículo que leemos mais adelante diz: eu repreendo a todo que amo. E Cristo nos ama aqui nesta noite. Por isso esta palavra do Senhor para a minha vida, para a tua vida e para nossas vidas. Aí o Senhor Jesus diz para eles assim: eu te aconselho. Observa que Jesus deu um conselho para a igreja de Laodiceia: que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico. E observamos, irmãos, como entendemos isto. A igreja se creía poderosa, a igreja se creía rica, a igreja se creía fuerte. Sin embargo, Jesus, quando observa para a igreja, disse assim: tu eres um desventurado, tu eres miserável, tu eres pobre, cego e anda desnudo. E eles gastavam as melhores roupas, eles teriam os melhores tratamentos visuais, porque as melhores medicinas oftalmólogas estavam em Laodiceia. Sin embargo, quando Cristo mira para a igreja, Jesus diz para eles: vocês estão cegos,
porque aunque tem ojos, não vê, aunque gastam de las mejores roupas, eu vejo vuestra vergüenza. Delante de mim andais desnudos, aunque crê que sois ricos, que estáis enriquecidos e que não necessitas de nada. Vocês são miseráveis, são desventurados. Mas agora eu vos aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, é decir, passaria por um filtro, porque o fogo queimaria a impureza e o ouro seria puro. E o Senhor estava dizendo para eles, através de Cristo: estou falando de pureza mental, estou falando de pureza física, estou falando de pureza de alma, estou falando de pureza de espírito e estou falando de pureza visual. Compres ouro refinado em fogo para que conozca a verdadeira riqueza, porque vocês pensam que tem de todo, mas não tem nada. Se Deus permitir um sopro sobre a igreja de Laodiceia, seria completamente destruída, aunque a cidade era poderosa e o povo estava confiado. Quero, irmãos, que entendamos uma coisa: há muitas vidas em los dias atuais que estão confiando em sua riqueza, estão confiando em sua saúde, estão confiando em seus esposos, estão confiando em suas esposas, estão confiantes em a empresa, que é uma empresa poderosa em esta sociedade. Mas escute um conselho do Senhor nesta noite: somos pobres, desventurados, pobres, cegos e desnudos, e não temos nada. E Cristo está dizendo: compre ouro refinado em el fuego, para que veas a verdadeira riqueza, para que seas rico, porque qualquer coisa Deus pode permitir uma catástrofe acontecer na sociedade, para provar para a igreja que nada neste mundo é capaz de impedir os planos e os projetos do Senhor. E a igreja estava confiada, a igreja creia que todo o que eles necessitavam, eles conseguiam. Quantos templos adornados, preciosos, enormes, com riquezas, com bens materiais, llenos de pessoas, porque Laodiceia passou de ser uma igreja que chamava o povo para um princípio, para uma adoração ao Senhor, a ser uma igreja que aglomerava pessoas, que amontonava frequentadores de templo, sem mudança de vida, sem transformação, sem arrependimento de pecado. Uma igreja que estava feliz por el aumento da quantidade de pessoas que frequentava, mas não estava preocupada com o mover do Espírito, não estava preocupada com a salvação de almas, não estava preocupada se Deus estava recebendo o culto da igreja, e Deus estava entristecido com a igreja, e Deus estava entristecido. Aí observemos que o Senhor disse: compre de mim ouro, compre, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico. O Senhor estava falando de pureza, o Senhor estava falando de limpeza, porque Ele queria purificar a igreja de Laodiceia, porque Ele queria mostrar para a igreja que toda a sociedade não teria vínculo, não deveria haver nenhum laço estreito com a igreja. A igreja é separada, a igreja não é mundo, a igreja pertence a Cristo, a igreja é santa, a igreja foi comprada na cruz, a igreja foi comprada por preço de sangue, essa aquisição do Senhor. A igreja não deve contaminar-se, a igreja não deve vestir-se, não deve falar e andar como o mundo habla. A igreja vino a este mundo e aqui estamos, tu e eu permanecemos vivos, porque Deus tem um interesse, que esta igreja presente ao mundo o reino de los cielos, e a igreja deve ganhar vidas para Cristo e não permitir que o mundo entre dentro de nós outros. Aleluia. Glória a Jesus. Compre ouro para que seja próspero. O Senhor estava falando da riqueza do Espírito, porque quando o Espírito de Deus está, não padecemos necessidades. Quando o Espírito do Senhor está, almas são quebrantadas e se arrependem de seus pecados. Irmãos, as últimas horas da igreja, e o Senhor está filtrando e purificando a igreja para o grande encontro com Ele. Deus não vai buscar
vai arrebatar uma igreja que foi compra na cruz do Calvário, mas que ha permitido os adornos do mundo em ella. Deus vem buscar um povo santo, separado, que anda em comunhão com Cristo todos os dias. Aleluia. Mas vamos seguir para concluir. Que compres ouro para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir. O Senhor estava falando porque aunque a cidade era a cidade da moda, era a cidade que exportava lana ou tela ou tecido para a construção, para a confecção de roupas, que era a moda de então. O Senhor estava dizendo: quando eu miro para a minha igreja, eu não miro moda. Quando eu miro para a minha igreja, eu não vejo o valor da lana negra que eles produziam. Quando eu miro para a minha igreja, eu não vejo o externo, eu não vejo a qualidade da roupa exterior, eu não vejo isto. Quando eu miro para a minha igreja, eu miro de dentro para fora. Eu começo a fazer uma leitura no interior da igreja. E aí o Senhor estava dizendo: e quando eu miro para dentro, eu vejo uma igreja desnuda, aunque seu corpo esteja vestido exteriormente, mas eu vejo uma igreja desnuda, uma igreja que sua mente está vazia, uma igreja que não se concentra em adoração a Deus. Aí o Senhor disse aqui para eles: vestiduras blancas para vestir-te, e que não se descubra a vergonha de tu desnudez. Três coisas importantes que eles tinham: águas tíbias, que o Senhor disse: como não eres nem frio nem caliente, quando coloco em minha boca me dá asco, não sirve. Deus estava dizendo para a Laodiceia, para a igreja: a adoração que ofereceis aqui não chega, não sube, não sinto o olor fragante do perfume da adoração desta igreja, não chega delante de mim, não sube, porque o Senhor estava reprovando a igreja, dizendo: o sabor é desagradável, o sabor não é nem uma coisa nem outra. A igreja da atualidade deste siglo é esta igreja, não é nem uma coisa nem outra, é meio termo, está entre meia, nem se decide para o mundo e nem se lança de uma vez a Cristo. Ele está aí, quer Cristo, teme ao Senhor, mas não quer cambio de vida, não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar ao estilo de viver, ao estilo de portar-se, não quer cambiar a forma de falar. Ele quer Cristo, mas também quer os prazeres do mundo. É uma igreja que está entre meia, mesclada entre uma coisa e outra. Eu adoro a Deus, canto a Deus com a boca, mas meu coração e meu pensamento está dando volta. Estou lejos de aqui, estou aqui dentro, participo da cena do Senhor, mas daqui a pouco salgo fora e me uno a um jugo desigual, a conversações desonestas que não produzem nenhum tipo de arrependimento, de fraude no trabalho. Minto mais que Satanás, que é o padre da mentira, mas toca no corpo de Cristo e participo da cena do Senhor. E Deus está dizendo nessa noite: porque não eres nem uma coisa nem outra, eu te vomitarei de minha boca, porque o sabor é desagradável. Não suporto a meio termo, ou somos do mundo ou somos de Cristo. Em cima do muro não se pode estar sentado em uma ventana, você pode cair para um lado ou você pode cair para outro. E Deus está requerindo da igreja santificação, purificação, limpeza, santidade. É isso que Deus está pedindo da igreja. Deixemos o mundo, irmãos, deixemos o mundanismo. Mas me agrada, a mim me gusta compartilhar coisas do mundo. Se prepare para ver o Senhor, se prepare para encontrar com o Senhor, porque Deus estava dizendo para a Laodiceia: por causa deste vínculo não vos acepto, sois desagradáveis delante de mim. E Deus estava reprovando a igreja. Aleluia. Mas sou jovem, tenho toda a saúde por delante, tenho uma vida inteira por delante. Quanto tempo de vida te queda? Quanto tempo de vida te resta? Quem
irmãos, e vamos encontrar com Ele. Se preparem para ver ao Senhor. Se preparem para ver a Deus. Não estamos neste lugar para llenar tempo. Não estamos neste lugar para fazer números. Não estamos aqui para ocupar silhas vazias, porque o Senhor não está nem um pouquinho preocupado com as silhas vazias. Deus está preocupado com o coração quebrantado e arrependido delante de Ele. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando hablamos de repreensão do Senhor, não nos gusta sermos confrontados, mas a igreja deve viver confronto. Tu e eu temos que ser confrontados diariamente. Mientras Deus te esteja confrontando, alegre tu coração, porque aquele que ama o Senhor repreende. Aleluia. O mundo não vive nenhum confronto, mas a igreja sim. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, porque tu eres amado dele. E quando tu entendes que eres amado por Deus, começa a valorar, começa a valorar, começa a valorar a cruz, começa a valorar os cravos, começa a valorar os látigos, começa a valorar a gota de sangue que caía por la via dolorosa, começa a valorar as vidas que o Senhor traz do mundo para a sua presença, começa a valorar o dom de Deus que há em ti, começa a valorar a repreensão do Espírito, começa a valorar a exortação do Senhor, começa a adorar ao Cordeiro, começa a querer a Deus com mais loucura. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Tu veo tu desnudez, Laodicea. Eu vejo tu vergüenza. Não confiem em vossa riqueza. Sejam dependentes do Espírito. Aleluia. Observem que a maniobra existe. A maniobra que o imperador hizo para seduzir o pueblo existe em nossos dias. Toda maniobra de sedução nunca vem com uma aparência mala, sempre vem com boa aparência. Sempre, todo prato de Satanás é bueno aparentemente, todo caminho de Satanás aparentemente é bueno, e sempre que uno decide deixar os caminhos do Senhor, Satanás já tem um destino preparado para ele. Aleluia. Mas nesta noite, que o Espírito do Eterno quebrante nosso coração neste lugar e arranque de nossas vidas lágrimas de verdadeiro sentimento de culpables que somos. Aleluia. E o Senhor dizendo: eu vejo vossa desnudez, compre de mim vestiduras brancas para vestir, tapem vosso orgulho com as roupas do Espírito. Observe que há um contraste com a igreja de Sardes, porque em Sardes o Senhor dizia: eis que existem umas poucas pessoas que não se contaminaram, com o qual são dignas de andar comigo e vestir vestiduras brancas. Aleluia. E unge, versículo 18, tus olhos com colírio para que veas. As melhores pomadas e os melhores colírios oftalmólogos eram produzidos em Laodicea. Sin embargo, eles não veíam. Quando Cristo visita a igreja,
Ele disse: nada melhor do que usar o que eles têm para falar com eles. Nada melhor que mostrar para a Laodiceia a solução para os problemas físicos que eles têm e não sabem que em espírito estão enfermos. Aí o Senhor disse: compre de mim e unge tus olhos com colírio para que veas. Que Deus venha abrir nossos olhos espirituais nesta noite para ver. Hermanos, escute com atenção, porque eu sei que é o culto de cena do Senhor, e o Senhor busca comunhão com a igreja. E no partir do pão é um momento de comunhão. Quando mis ações diárias não me preocupam, estou sim na presença do Espírito na minha vida. Quando meu dia a dia laboral, social, com amigos não me molesta, estou sim na presença do Espírito Santo. Porque quando temos a presença do Espírito Santo, quando vamos e vemos o indevido, e neste exato momento o Espírito Santo do Senhor nos molesta, e somos capazes de orar e pedir misericórdia. Quando penso algo em minha mente e sou incapaz de entender que isto não honra a Deus, sin embargo, não me preocupa para nada. Necessito ir à cruz de Cristo o mais rápido possível e clamar por misericórdia, porque Ele está distante de mim em minha comunhão. Tenho que ser confrontado no dia a dia, todo momento. O Espírito Santo tem que incomodar-nos todo o tempo. E estamos vivendo uma geração, uma igreja, não hablo precisamente desta igreja atual, universal, que pecam deliberadamente e não se molestam, e não se incomodam, e não se preocupam. Espera que o tempo borre de suas memórias o erro. Esperamos que o tempo, ou seja, que as oportunidades ocupem o lugar em nossa mente e olvidamos de nossos erros e venir aos pés de Cristo quebrantado e humilhado. Somos como gelatina. Qualquer coisa do Espírito, correção, exortação a nós outros, nos quebra, nos destrui, nos mata, nos entristece. Enquanto a igreja deveria se alegrar por el confronto, enquanto a igreja deveria levantar as mãos e dar glória a Deus, porque Deus confronta, porque a palavra nos mostra o caminho. Lo que pasa que muitos en este tempo foram formados como estas vidas aqui, para frequentadores de templo, igreja do Senhor. O templo aqui local não é lugar de frequentar, é lugar de venir ouvir Deus falar, é lugar de venir oferecer nosso culto com princípios. É lugar de venir receber golpes da palavra e sermos confrontados. Aleluia, glória a Deus. Não puedo aceitar desplaçar 20, 30, 40, 60 quilômetros, venir aqui alegrar minha carne e ir com meu espírito enfermo a casa. Não puedo. Eu tenho que venir aqui com el alma triste, mas sair curado. Glória a Deus. Porque se Jesus está aqui, neste lugar, decimos
aqui, mas se Ele está aqui, receba a cura em tua alma, em teu espírito, nessa hora. Aleluia! Santo! Oh, glória! Porque não tem nenhum interesse em reunir-nos em uma assembleia para não fazer nada, para colocar as mãos sobre nossa cabeça e dizer: sois amados, sois filhos, não senhores. Quando entramos aqui deformados, rotos, o Senhor Jesus coloca as mãos sobre nossas cabeças e Ele nos diz por meio da palavra: sim, são amados, mas filho, hija, este não é o caminho, dá-te a volta, hame caso a mim, dá-te a volta, porque não é por aí. Glória a Deus. Não pode ser vazio, não pode nunca sentir nada, não pode nunca chorar nos pés de Cristo. Tenho que chorar cada vez que entro na presença de Cristo. Se não consigo fazê-lo, pida que Deus trabalhe nisto em ti. Concentrar-me no Senhor. Está pensando em Ele nesta hora, mirando o cielo de glória neste momento e dizendo: esta palavra é de confronto, mas esta palavra me hará ver a Deus. Glória seja. Adore a Ele, glorifique a Ele, porque se te sentes confrontado nesta noite por esta palavra, é porque Jesus te ama muito. Aleluia! E al Hijo que ama, el Padre repreende-me. Glória! Mas se não conseguir sentir nada, cierre os olhos e pida misericórdia, porque o Espírito do Senhor deve entrar em ti também nesta hora aqui. E se todos centrarmos em Cristo nesta noite, não seremos vazios, antes seremos renovados. Unja tus olhos com colírios, para que veas. Eu tenho que ver meu erro, tenho que ver onde estamos falhando, tenho que ver que antes orava e hoje não oro, tenho que ver que antes adorava e hoje canto, mas não adoro. Tenho que ver que antes tinha forças para congregar todos os dias da semana, porque era assim. Hoje não quero todos os dias, hoje não quero 3 dias na semana. É carga, é peso. Antes oração se fazia por gratidão. Hoje quando oramos, sabe como chamamos oração hoje? Sacrifício. É difícil, mas antes era por prazer, antes era por agradecimento ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus! É difícil estar em um lugar como este e não sentir Cristo, porque quanto mais falo, mais golpes, mais Jesus está. Quanto mais maior a repreensão, mais grande Cristo se está sendo dentro deste tabernáculo. Se não haver repreensão, não sirve. Apague e vamos. Deve haver repreensão, deve haver exortação, deve haver látigos em nossos lombos para aprendermos com Cristo, porque Ele nos ama e Ele nos quer junto a Ele, mas é necessário aceitá-lo tal como Ele é. Aleluia! Santo! E aqui estou à porta e chamo. Se algum ouve minha voz e abre a porta, entrarei a Ele, cenarei com Ele e Ele comigo. A igreja estava reunida, congregando.
E que isso aqui é grave, não. É o seguinte: este versículo 20 é grave, não, gravíssimo. A igreja estava toda reunida congregando. Não sei se havia cânticos, bailes, luzes, gritos. E Cristo, aquela que a igreja cantava, estava na porta do templo, ó. E nadie lhe escutava. Nadie oía Cristo chamar. Porque quando Jesus chama, solamente ouve quem tem comunhão com Ele. Quando Jesus chama, solamente entende o chamado de Cristo aqueles que realmente lhe estão esperando. A igreja estava em culto e Jesus fora. E ele dizendo desde a porta: ei, se alguno, não hace falta que seja todos, não hace falta que seja todos, uno, se oír mi voz, que estou fora do templo. Quantas vezes, irmãos, Jesus está fora do templo e a igreja está dentro do templo cantando, levantando as mãos, e Jesus fora na porta. Se Jesus não está dentro, o Padre não está, o Espírito não está. Sabe por que não há quebrantamento? Sabe por que não há confronto? Sabe por que não há bautismo? Sabe por que não há cura? Porque a cura, porque a salvação, porque o milagro, porque o confronto, porque a palavra está fora do templo. E aqui estou na porta e chamo. Aleluia. E que está Jesus? A palavra aqui, o escritor não destaca isso, mas podemos entender. Escutando o povo cantando glória, glória, aleluia. E ele foi dizendo: quem canta? Quem canta? Quem adora? Se Deus estiver aqui, ó. E ele está dizendo: olha, se alguém estou à porta e chamo, se alguno oye mi voz, não é somente ouvir a voz, é ir e abrir a porta. Ele estava dizendo: para vir aqui e abrir a porta, primeiro tem que haver ouído minha voz. E para haver ouído minha voz, tem que haver preocupado com suas vestes, com sua conduta, com seu pensamento, com seus olhos. Já comprou ouro refinado no fogo, já se purificou. Agora, irmãos, imagine uma congregação com 300 membros, todos adorando, todos cantando as músicas, e Jesus fora: ei, estou aqui fora. Aí, de meio de los 300, um remanente ouve a voz do Senhor e se assoma na porta. Aí Jesus disse: a este eu entrarei. Se ele me abrir a porta, eu entrarei, cenarei com ele e ele comigo. E os 299 que estavam dentro do templo não me vão ver, não me vão sentir, não vão sentir minha presença. Não como com eles, não tenho comunhão com eles, mas este uno abriu a porta. Se tu abrir a porta nesta noite, Jesus vai entrar em tu interior, vai cenar contigo, e tu com ele vai ser renovado e vai poder glorificar o Cordeiro. Estou à porta e chamo. Tu estás escutando a voz de Jesus nesta noite? Será que está escutando a voz de Jesus nesta noite? Porque Ele hoje chama a nossa porta. Aleluia. Vamos viver o Evangelho de Cristo como deve ser. Vamos viver uma vida poderosa, uma vida llena, não superficial, uma vida de poder, uma vida de herdeiros
del trono, una vida de hijos. Aleluia. Cierre tus ojos e adore a Deus. Se pode falar línguas estranhas quando Jesus está corrigindo-nos. Se pode chorar. Podemos ser renovados quando Jesus está falando. Que riqueza, que poder, que ouro, que moda, que fama, que vestes, que pomada, que colírio. Se eu sou a vista do céu, se eu sou o cordeiro que quita o pecado, se eu sou o que transforma, sou eu que tapo vossa desnudez. Aleluia. Se alguém escuchar a voz, como Samuel escutou, aleluia, e Ele está chamando-nos, eu entrarei a Ele, cenarei com Ele e Ele comigo. Jesus estava falando de comunhão. De comunhão. Esta comunhão só é possível quando não permitimos que nossa identidade seja cambiada por manobras do inimigo. Quando não permitimos que nossa forma de adorar, de cultuar. Eu paro algumas vezes quando estou solo e começo a pensar: que tipo de cristiano sou hoje, comparado quando estava em casa de meus pais? Quanto cambiou todo? Quanto é diferente? Como era diferente? Como orávamos em família? Em casas que não havia piso e nem luz elétrica. Mas Jesus veio visitar-nos. Sempre 4 irmãos e madre adorando em casa à noite. Não nos acostávamos em um culto em casa. Eu vivi isto. Vivimos isto muitos de nós outros. Oração de lunes a domingo em el templo, 4 quilômetros em bicicleta, uma mulher carregando 4 hijos em uma bicicleta, caminhos de terra. Duchávamos para ir e duchávamos quando volver, porque veníamos cheios de polvo. E no outro dia, às 5 da manhã, despiertos para trabalhar no campo. E estamos vivos, os 4 irmãos. Ninguém sofre nenhuma enfermidade. Ninguém tem nenhuma deficiência física. Não é crescido muito, mas não importa. Cristo é grande dentro de mim. Estamos vivos. Hoje nossos jovens estudam e não fazem nada mais. E nós somos homens, líderes em nossos hogares, para posicionarmos e mostrar o caminho em que devemos seguir. Como os deveres estão saturados e nós outros teríamos deveres. Ordenhávamos as vacas às 5 da manhã e trabalhávamos no campo até as 5 da tarde. Andávamos 4 quilômetros em uma bicicleta. Corríamos no autobus para estudar à noite. Volvíamos às 11 da manhã e no outro dia às 5 da manhã. E hoje estou aqui com a graça de Deus para dizer para ti que este não é o caminho. Vencemos, porque Cristo estava com nós outros e Ele está presente aqui. Vamos posicionar-nos como igreja, vamos mostrar o caminho, vamos ser líderes dentro de casa, vamos mostrar o caminho. Laodiceia não pode prosperar, Laodiceia não pode prosperar. A igreja do Senhor deve ser como a igreja de Filadélfia. Por isso adoro a los creyentes de Filadélfia. Podem levantar as mãos para o céu e adorar
Jesus está nesse lugar para confronto. Jesus chegou hoje aqui com um espírito de guerra, com ganas de guerrear. Jesus chegou nesse lugar para colocar a casa em ordem, como ele disse para Ezequias: ponga a casa em ordem, porque tu não viverás. Mas que loucura, pastor, está louco. El café que tomaste não ha hecho daño nada, não me ha hecho daño, me despertou, te venía con sueño. Mas aqui estamos para adorar a Deus. Jesus chegou nesse lugar, irmãos, para guerrear. Jesus chegou aqui para mostrar para a igreja que não sigue comer del pão, beber de la sangre del cuerpo de Cristo e não acontecer sobrenatural em nossas vidas. Tem que acontecer algo, deve de acontecer algo, deve de acontecer algo. Se prepare para ver o Senhor. Aleluia. E ele está dizendo: por aí não é o caminho. Este não é o caminho. Aleluia. Perdeu a identidade. A sociedade perdeu a identidade. A igreja deve mostrar a verdadeira identidade e não se adaptar. Mas somos muito sinceros e muito verdadeiros com nós outros. Somos diferentes que o mundo, somos como o mundo. Temos nomes, frequentamos uma entidade religiosa. Que essência há em mim? Que essência há em ti para que o mundo mire para ti e diga: verdadeiramente eres diferente? Satanás está preparando trampas para avergonçar o Evangelho de Cristo, para desmerecer o poder da palavra através de ti. Vaso, instrumento que poderia estar sendo usado, está sendo vergonha para Cristo. Tibio, não é frio e não é caliente. E a palavra que Deus nos disse: eu te vomitarei, porque o sabor é desagradável. Se prepare, igreja. Preparemos-nos, porque eu não estou aqui para perder meu tempo. Não quero, eu poderia estar em minha casa dormindo já estas horas. E mais que hoje cumpro 15 anos de matrimônio. Oh, glória! Podia estar celebrando com minha família, mas estou aqui porque há algo, mano Rafael, que queima, que abra forte. Então, se não estou aqui passando tempo, quando eu cobro da juventude é porque não estou gastando meu tempo. Quando cobro de los irmãos obreiros cooperadores, porque não estou aqui perdendo, não estou aqui assim de tonto, estou comprometido com o reino. A igreja deve comprometer com Cristo. A igreja deve correr um anilho de compromisso, de casamento, e colocar em as mãos e dizer: estou comprometido. Aleluia! Daqui a pouco o noivo amado vendrá buscar a noiva, e ele deve encontrá-la preparada, adornada. Oh, irmãos, esse dia será lindo, mas esse dia será tristeza para alguns, aqueles que não se prepararam, aqueles que não estavam esperando, aqueles que não escutaram Jesus chamar a porta. Somos prisioneiros, somos escravos do mundo. Aleluia! Quando Jesus nos chamou para a libertar. Oh, aleluia. Só para concluir aqui um detalhe importante. E na igreja de Laodicea, quando cambiaram o nome e da estratégia do povo, que claro, era um culto pagano, mas tinha uma identidade. Laodicea tem uma origem grego, vem do grego. Laos significa pueblo ou multidumbre, e a palavra grega significa lausdik, que significa direito ou juízo ou juzgar. É decir, a tradução, um pueblo que juzga, ou o juízo ou os direitos do pueblo. Agora, a igreja que adorava parou de adorar. Que hace? Juzga. A igreja que cantava parou de cantar. Que hace? Juzga. A igreja que tinha compromisso, deveres, que é o que eles buscam no mundo, direitos. Os irmãos pararam para entender?
Você parou para entender que antes nós outros teríamos deveres como igreja e hoje lutamos por direitos de coisas que não são nossas? É como se me entre na casa de algum irmão e peleu com ele por causa da nevera. Tem que ser minha, se não é minha. Não tenho direito, não é minha casa. Estamos peleando por direitos que não temos. Aqui não é nossa casa. A igreja pertence a Cristo. Tu morada não é aqui. Tu morada na eternidade. Aleluia. O Senhor disse que eu vou preparar-vos um lugar. E Ele não vai preparar qualquer habitação, qualquer lugar. Ele vai preparar um lugar. E quando esse lugar estiver preparado, a palavra do Senhor diz que venho a buscar a minha igreja. Mas não se equivoquem, queridos. Ele não vai levar um montão de dentro de um templo. Ele vai levar lá a igreja. Lá a igreja. Aqueles com identidade cristã. Aqueles com perfil de cristianos. Aqueles com vestes de cristianos. Aqueles com habla de cristianos. Aqueles com conduta de verdadeiros cristãos. A igreja deve falar de Cristo, mostrar o modelo aí fora e não aderir de mundo hacia ele. Estamos diante de algo grave, de uma gravidade. Porém, meditem. E o Senhor disse: se alguém escutar minha voz, conclui. Vamos poner-se sobre nossos pés, estaremos orando. Em seguida, vamos participar da ceia. Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sê, pois, celoso e arrepende-te. E aqui, depois do arrependimento, Jesus descia. Aí o 21 disse: al que vencer, lhe darei que se sente comigo em meu trono. Assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. 22 disse: el que tiene oído, oiga lo que el Espírito diz às igrejas. Deus está falando, queridos, tão forte. Jesus está falando tão forte. E Satanás está querendo ocultar tua verdadeira identidade. Satanás está procurando fazer com que tu não veas quem realmente és. Ele está procurando desvalorar-te. Ele está querendo humilhar-te, avergonçar-te. Porque ele sabe que quando tu te dê conta de quem realmente eres, o gigante que eres, ele não poderá ser nada contigo. É por isso que ele não tem interesse de que a igreja conozca sua verdadeira identidade. Mas mire para ti nesta noite e diga: eu tenho a identidade de Cristo. Diga com poder, com autoridade. Aumenta um pouquinho na música. Diga com poder e com autoridade: eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho a identidade de Cristo. Aleluia. Eu tenho a identidade de Cristo. Glória a Deus. Podem adorar e glorificar os que têm a identidade de Cristo. Porque o inimigo não quer que tu veas que tu eres hijo. Aleluias. Glória a Jesus. Por isso podemos cantar, por isso podemos adorar, glorificar. Oh, aleluia. Mientras tu adore a Deus aí, de tua maneira, simples como tu és, não se preocupe, não invente nada. Pode cantar, pode falar língua estranha, pode orar, pode ser renovado, de libertar para o Espírito Santo. Haga um estrago no inferno nesta noite. Haga um estrago no inferno nesta noite. Se levante como adorador para adorar. Se levante como hijo para heredar a promessa.
tú te arrepientes, mientras tú adoras, mientras tú te glorificas, mientras tú digas aleluya, mientras tú digas gloria, mientras tú hablas línguas extrañas, mientras pones maquillaje y derrama lágrimas. Aleluya. Mientras hay alguien llorando, Jesús está dentro del templo. Mientras hay alguien glorificando, Jesús está dentro del tabernáculo. Mientras hay vidas hablando en lenguas extrañas, el Espíritu Santo está en la casa. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. El mayor interesado en la adoración de la iglesia es el Espíritu Santo, y Él está en esta noche aquí para recibir la adoración de la iglesia. Por eso puede cantar, por eso puede adorar, por eso puede exaltar al Señor. No se preocupe con quien está a tu lado. La palabra de Dios no asusta, la palabra de Dios no echa a nadie, la palabra de Dios no mata. Que mata el pecado, que mata a Satanás. La palabra cura, la palabra vivifica, la palabra restaura. Podemos adorar, podemos cantar, podemos glorificar, podemos exaltar, porque el pecado mata, mas la palabra vivifica. El pecado insulta, mas la palabra purifica. ¿Cuántos pueden adorar? ¿Cuántos pueden glorificar? Las hermanas, los hermanos, los jóvenes, todos podemos cantar, todos podemos adorar. ¿Cuántos podemos decir: yo escucho la voz del que llama a la puerta, yo oigo la voz del que llama a la puerta? Entra, Señor, entra, Señor, entra, Señor, entra, Señor, cena conmigo y yo contigo, Señor. Hoy siento a la mesa para el momento de comunión, Señor. ¿A cuánto tiempo, Señor, Satanás robó tu alegría, robó tu paz, robó tu gozo, robó tu fuerza, robó tu vigor? Intentó meter cosas sucias en tu mente, mas hoy el Espíritu del Señor te lava, te purifica, te limpia y te dice cosas agradables, y te dice: yo te exhorto, yo corrijo, pero yo también te amo. Yo soy capaz de herir, mas soy capaz de sanar. Yo soy capaz de matar y soy capaz de hacerlo vivir. Y en esta noche estoy en este lugar para vida, estoy en este lugar para vida. Dice el Señor que está en este lugar para vida, está en este lugar para renuevo, está en este lugar para lágrima, está en este lugar para arrepentimiento, está en este lugar para que haya poder en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. ¿Cuántos pueden glorificar? ¿Cuántos pueden adorar? Aleluya. Puede ser que tú no te resistas, permanecerte de pie, no importa. Puede sentar, puede arrodillar, puede adorar, puede cantar, puede saltar, puede cantar, puede cantar al Señor. Mas que haya vida, que haya adoración aquí. La Odisea no va a prosperar, la Odisea no va a prosperar, porque la iglesia del Señor que está en Madrid es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia de Filadelfia. Los hombres son hombres de Dios, las mujeres son mujeres de Dios. Los jóvenes renuncian al pecado y renuncian al mundo. Por eso aumenta el tono, cante, cante, cante con más fuerza, adore, adore, adore con más alegría. Exalta el nombre del Señor. Aquellos que no son bautizados con el Espíritu Santo pueden ser bautizados. Los jóvenes están llorando en la presencia del Señor. Cuando venía a este culto, el Espíritu del Señor me decía: hoy renuevo mi iglesia por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Ay, ora más, ay, orar más, ora más. Gloria a Dios, ay, ora más, ay, ora más. Hable lenguas extrañas, hable con el Padre, hable con el Padre. Confunde la mente del adversario, confunde la mente del adversario. Adorador, te levante para adorar. Ay, levita, cante, 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 cante. Glorifique, glorifique, exalte, exalte, exalte al Señor. Puede cantar, puede saltar, puede glorificar. Reciba la cura, reciba la cura. Mira el Espíritu del Señor. Puede tocar en tu interior, en tu físico en esta noche y restaurar tu vigor. Él está en este lugar. Él está en este lugar curando vidas, restaurando vidas. Sí, hermanos, por casualidad hay alguien que se siente que está distante, que no ha oído hasta entonces el llamar a la puerta.
siempre contigo nessa noite. Aleluya. Yo quiero con esta iglesia amada, la iglesia poderosa, la iglesia que tiene las manos santas y la puede levantar para el Cordero en esta noche. Los que pueden levantar las manos santas para el cielo, porque hay autoridad sobre tus manos levantadas. Hay algo de Dios cayendo, hay algo aconteciendo aquí en esta noche. Yo puedo ver por la fe el Espíritu del Señor andando, pasando en medio de la iglesia, renovando, distribuyendo dones del Espíritu, curando. Vai orar sobre nós. Adore ao Senhor. Podem ser renovados. Não se preocupe. Dá-me 5 minutos. Dá-lhe 5 minutos. Dá-lhe 5 minutos. E verás o que o Espírito do Senhor vai fazer neste lugar para responder na oração da igreja. Se preparem, porque a igreja se levanta para adorar, para glorificar. Que nadie se distraiga, que nadie se preocupa com nada. Adore. Glorifique. Cante. Hable línguas estranhas, seja renovado. Que haja poder nesse lugar, que haja cura nesse lugar. Senhor amado e poderoso. Ai, irmãos, podem adorar, podem receber o poder da palavra. A palavra cura o enfermo, a palavra cura el alma. E hoje a palavra mostra o caminho, porque Satanás já havia preparado uma trampa para destruir. Mas hoje Deus se hace dar a volta e livrar tua alma. Aleluia. Quantos podemos sentir? Aquele que se siente que necessita dar um abraço em tu irmão e pedir perdão a ele. Hazlo agora. Mientras cumpre o tempo do Espírito nesse lugar. Hazlo agora mesmo. Não espere mais tempo. Hazlo agora. Senhor, a igreja te adora, a igreja te glorifica. Glorifica ao Cordeiro, exalta Ele, abra teu coração, quebranta-te. Podem cantar, habla línguas estranhas, podem ser renovados. Aleluia, glória a Deus. Glorificados em nome do Senhor. Não se preocupe com nada. Amanhã é domingo e se avecina uns dias festivos. Aleluia. Daqui uma semana esta igreja cumprirá 9 anos. São 9 anos de grande bendição. E Deus começa a derramar sobre a igreja, presenteá-la coisas maravilhosas. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podemos levantar as mãos assim? Quantos podemos ser tocados por a palavra do Senhor? Aleluia. É noite de milagre, é noite de cura, é noite de quebranto, é noite de arrependimento, é noite de transformação, é noite de declararmos para o cielo que verdadeiramente vivimos para o reino, vivimos para o reino de los cielos. Senhor, Deus querido, las vidas, Senhor, que se encontram neste lugar, Deus eterno, aquele coração que se aberto para recibir-te nesta noite, Senhor. Envia, Senhor, uma resposta a esta oração, Senhor, a este lugar, Deus querido. Cura e transforma e renueva, Senhor. Deus querido, que o impacto de tu Espírito Santo comece a cair sobre a vida da igreja e aqueles que podem permanecer com as mãos levantadas, permaneçam, porque Deus está enviando sobre as mãos levantadas algo grande, e o Senhor te surpreenderá em los próximos dias com algo que te atormenta, com algo que te persigue, com algo que parece que não te deixa mais. Mas o Senhor quer um posicionamento, Deus quer um posicionamento firme e estável. E nessa noite, o Espírito do Senhor está renovando o teu interior para caminhar. Aleluia. Abre novas línguas. Se há alguém que necessita esta oração pela igreja e queira passar aqui, passe adelante. Iremos orar já. Iremos ministrar a cena do Senhor. Prometo ser rápido. Aleluia.
confronto está salvando tua alma de laço. Las vidas que necesitan una intervención de Dios hoy. ¿Dónde está? Hermano Dios, y su esposa, por favor, ven aquí los dos. Yo tengo que hacer esta oración por los dos hoy. La iglesia adora a Dios. Levante las manos para el cielo y glorifique. Exalte el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar? ¿Cuántos pueden glorificar? ¿Cuántos pueden exaltar? ¿Cuántos pueden derramar lágrimas? Aleluya. Gloria a Jesús. El cordeiro que foi imolado, mas está vivo. Senhor, Deus. Quantos podem levantar as mãos aqui e orar? Vamos orar. Aleluia. Levante as mãos santas assim que Deus te dê. E se há alguém mais que quer escapar do laço do inimigo, corra. Corra, há uma trampa. Há uma trampa. Há vidas aqui que o inimigo já lançou trampa para destruir. Mas vem correndo, corre para Cristo, corre hoje para os pés do Salvador. Não há melhor lugar no mundo que este, que estar aos pés do Salvador, aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, ao tabernáculo, ao lugar de adoração, aonde o Espírito produz vida. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Queremos orar. Levante as mãos para cá. Todos os que estão aqui necessitam da intervenção de Deus. Senhor amado e poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito, Senhor, maligno. Espírito, Senhor, de tristeza. Espírito, Senhor, de mente que produz mente fracassada. Nesta noite será expulso deste lugar. Porque aqui, Senhor, não é Laodiceia. Aqui é a igreja. Aqui é o templo aonde o Senhor habita. Ele, Senhor, bem-vindo a esta casa. Oh, aleluia. Entra, ó Senhor, neste lugar. Senhor, sabemos, Senhor, por tu Espírito que há de renovo e que o Senhor está aqui. Se o Senhor, ó Deus, está neste lugar, começa a curar. Senhor, toca em el ventre de tu serva, ora, e coloque tus manos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque, Senhor, tu Espírito sobre a igreja, que haja mente, Senhor, de herdeiros, mente de servos. Oh, Espírito Santo, todo pensamento escravo seja repreendido para a glória de tu nome. Senhor, esta é tu casa, este é o tabernáculo de oração, o lugar onde o Senhor habita, para a honra e glória do Senhor. Vivifica e transforma, Senhor, vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. E quantos podem dizer, fui bendecido por Deus? Oh, aleluia. Quantos podem adorar a Ele? Al Cordeiro, al
Cultue para Ele. Sorrie para Ele, chore para Ele. Diga que ama Ele, diga que Ele quer. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus. Os irmãos que vieram, volvam creyendo que hoje Jesus hizo algo a vosso favor. Não dudes, não dudes. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ministrar a cena do Senhor rapidamente. E pido perdão aos irmãos por estes minutos. Porque eu recebi do Senhor o que também os ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi pregado, tomou pão. E havendo dado graças, me partiu e disse: tomai e comei este meu corpo, que por vós outros partido, assim isto em memória de mim. Assim mesmo tomou também a copa,